Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Atenção, catequizandos. Preparem-se. Começa agora o momento da catequese. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então agora nós vamos partir para o momento da catequese. Vamos rezar em nosso coração esse momento com a catequista Elizabeth. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Atenção, catequizandos. Preparem-se. Começa agora o momento da catequese. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como o nosso padre Wander já fez uma pequena colocação, né? Vocês perceberam que o ambiente está enfeitado, né, padre? É para lembrar vocês que além da comemoração, né, de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos, também a gente vive, né, os momentos de alegria, que são as festas juninas. Então é para mostrar para vocês também que a nossa alegria também está nesse ambiente aqui, através dessa pequena lembrança aqui. Então, como o padre já disse, eu vou falar um pouquinho sobre dois grandes apóstolos, que foi São Pedro e São Paulo. Então, não vou fazer uma leitura muito extensa não, para não ficar uma catequese muito chata, mas é apenas o básico, e o padre Wander aqui, ele vai me ajudar, né, gente? São Paulo, ele nasceu em Tárcia, na Cilícia. Era judeu e cidadão romano. Ele morreu aos 62 anos, né, no ano de 67. Foi sepultado na Basílica de São Paulo, fora dos muros Roma, na Itália. Ele foi o escritor do cristianismo primitivo. 3 epístolas ou cartas, né, que a gente já vê pela Bíblia, do Novo Testamento, são atribuídos a ele. Foi o maior propagador do cristianismo depois de Cristo. Antes de se converter ao cristianismo, ele era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus aos arredores de Jerusalém. Quando teve uma visão de Jesus envolto numa luz incandescente que o cegou durante 3 dias. Desde então, converteu-se, viajando pelo mundo, pregando o Evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. Sofreu martírio em Roma, o ano é incerto, e ocorreu entre 66, 64 e 67. E nós temos 2 festas litúrgicas que foram criadas em homenagem a ele. A primeira foi em 25 de janeiro, instituída na Gália no século VIII, para lembrar a conversão do apóstolo. Essa data ela entrou no calendário romano no século X. A segunda foi lembrando seu martírio em 29 de junho, né, que a gente tem costume de celebrar, de fazer as nossas festas juninas, juntamente com o apóstolo São Pedro. Ele foi inserido, essa data foi inserida no santoral, quer dizer, no livro dos santos da Igreja Católica, muito antes da festa de Natal. E havia desde o século IV o costume de celebrar neste dia 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para subtraí-las à profanação. São Paulo, ele foi condenado à decapitação. Do cárcere foi escoltado através da via Ostiense até um lugar chamado Águas Sálvias.
Despido de suas vestes, o apóstolo foi flagelado segundo a lei. Depois, inclinando a cabeça, ele recebeu o golpe fatal. Então, aqui, nessa mesa aqui, eu trouxe alguns símbolos para representar o que foi a espada, da qual ele, como soldado, ele fez muito uso dela, e no final de sua vida, ele foi também decapitado com uma. E agora eu vou falar um pouquinho de São Pedro. São Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Seu nome de nascimento era Simão, filho de Jonas, e irmão de André. Eram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. Considerado fundador da igreja cristã. Jesus deu a Pedro a missão de ser líder da igreja. Pedro também foi o primeiro papa, gente. E disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Após seguir Jesus por 3 anos, recebeu o poder do Espírito Santo em Pentecostes. Dali, tornou-se um grande líder e reunia multidões em suas pregações. Por pregar o Evangelho, foi preso várias vezes. Foi para Roma e lá liderou a igreja, que sempre crescia. Em seu primeiro sermão, gente, Pedro levou 3.000 pessoas a receberem o batismo. Ele foi perseguido e descoberto pelos romanos, que o prenderam e o condenaram à morte de cruz por ser líder da igreja de Jesus Cristo. No primeiro encontro com Jesus, ele o chamou de Kepa, quer dizer, pedra em aramaico. Nesta época em que Pedro encontrou com Jesus, né, pela primeira vez, ele morava em Cafarnaum, né, junto com a família da sua mulher. Ele compartilhou com os cristãos as agruras da perseguição e, recolhendo-se frequentemente em oração com eles nas catacumbas, foi uma das vítimas mais ilustres da perseguição de Nero. Foi separado de Paulo e levado até as colinas do Vaticano, onde atualmente é a Basílica de São Pedro, para ser morto, né? Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre Jesus Cristo. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro, em Roma. Então, aqui, né, também tem a representação, que é a cruz. A gente só imagina, né, ao contrário, porque, como ele mesmo disse, ele não era digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Então, Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. A liturgia de hoje, a gente viu que a primeira leitura dos Atos, né, falou um pouco de Pedro, e a de Timóteo, a segunda leitura, também de Paulo. Eu queria até que o padre falasse aqui um pouquinho, padre, qual que era, porque aqui eu disse que antes eles eram discípulos e depois tornaram-se apóstolos. Assim, uma pequena diferença se tem uma diferença entre ser discípulo e ser apóstolo de Jesus. Então, eu trouxe aqui também para falar com vocês que a liturgia ela oferece para a gente 3 palavras essenciais para a vida de um apóstolo, que é a confissão, perseguição e oração. A confissão é que ouvimos dos lábios de Pedro, quando o Senhor pergunta quem diz os homens, né, que é o Filho do Homem. E depois ele se refere novamente aos discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde que tu és o Messias, o Filho de Deus. Esta confissão, reconhecer em Jesus o Messias esperado, o Deus vivo, o Senhor da nossa própria vida. Quer dizer que Pedro, ele não esperou que alguém viesse e dissesse para ele quem era Jesus. Ele o reconheceu.
Então, assim, nós devemos ser, né, gente? Para você, eu sou ainda o Senhor da vida, a direção do teu coração, a razão da tua esperança, a tua confiança inabalável? A segunda palavra é perseguição. Não foram só Pedro e Paulo que deram sangue por Cristo, mas nos primeiros tempos toda a comunidade foi perseguida. Está em Atos dos Apóstolos. Também hoje, em várias partes do mundo, muitos cristãos são marginalizados, caluniados, discriminados, vítimas de violência e sem o empenho de quem poderia fazer respeitar os seus direitos. Eu costumo falar na catequese o seguinte, que a catequese é convivência, é uma aprendizagem diária. Então aqui o que acontece? Nós somos testemunhas aí na grande mídia, né, nos noticiários da televisão, que tantas pessoas também passam esse sofrimento que os apóstolos Pedro e Paulo passaram. Muitos são perseguidos por causa da religião, muitos de nós somos perseguidos por causa da cor da nossa pele, pela nossa classe social, e a gente tem a esperança, às vezes a gente tem a confiança de que aqueles que possam nos defender, muitas vezes nos viram as costas, e aí ficamos desamparados. Então a única coisa que a gente clama, que a gente pede por justiça, e muitas vezes a gente fala que às vezes a justiça do homem ela falha, mas a divina ela é certeira. Então Pedro e Paulo, durante esse trajeto, durante essa perseguição que eles tiveram, eles foram firmes na fé. Foram o momento que eles mais se prostraram diante de Deus, pedindo e clamando, não só por eles, mas por todos. No entanto, quando eles evangelizavam, né, eles fizeram assim o trajeto de Jesus, como Jesus fazia. Eles andaram evangelizando. O Paulo, ele fez muita cura, né? O Paulo, ele foi preso a primeira vez, uma das primeiras vezes, né? No entanto, foi um sobrinho dele que foi o mentor de uma mensagem, do qual ele foi e também clamou, pediu e foi solto. E depois disso ele continuou a evangelizar, até passou por esse período, né, sendo também perseguido e tudo, até o momento de sua morte. E então, ele, a exemplo dele e de Pedro, sejamos também perseverantes e firmes também na fé. Por amor a Cristo, Paulo viveu as provações, as humilhações, os sofrimentos, que muitos irmãos perseguidos, pobres e doentes encarnam também hoje. Então quer dizer que por aí hoje a gente ainda encontra muito Pedro e Paulo. Muito Pedro e Paulo que sofrem, às vezes até calados, né? Essa pandemia na qual a gente está vivendo hoje, ela também, além de nos mostrar tanta coisa ruim, que às vezes a gente no nosso corre do dia a dia, a gente, como se diz, fica com os olhos vedados, né? Tanta gente necessitada, e às vezes a gente se sente assim, como se diz, de mãos atadas, sem poder fazer nada. E a gente percebe que o poder público, nesse momento, como se diz, a gente percebe, né, que podem até estar tentando ou estão fazendo em parte aí a função deles, mas a gente vê qual o sofrimento de nossos irmãos, que às vezes, que agora nesse período, estão lutando, às vezes para colocar dentro de casa o necessário, né? E a gente fica assim, meu Deus, né? O que será de nós? O que a gente espera do futuro? Porque a gente imagina, é um período de provação, para mostrarmos, né, tamanha a nossa fé, tamanha a nossa confiança em Deus. E como cristã, eu tenho certeza que isso vai passar logo, né? A gente vai voltar para os nossos encontros, pela nossa vida,
mas lembrando que os cuidados serão, como se diz, redobrados. Além da gente cuidar da alma, a gente cuidar do espírito, nós também vamos ter que cuidar um pouco mais do corpo, porque a gente sabe que mesmo daqui, sabe-se lá, uns meses, uns anos aí, que surgirem essa vacina aí para combater esse mal, a gente vai ter que tomar certos cuidados. Então a nossa vida vai mudar. E nessa mudança de vida, eu acho que a nossa fé, como se diz, se nós tínhamos 50%, ela tem que se tornar 1000%. Porque é só Deus, né, para poder nos fortalecer, nos iluminar. A terceira palavra é oração. A oração é a água indispensável que alimenta a esperança e faz crescer a confiança. A oração nos faz sentir amados e nos permite amar. Faz-nos avançar nos momentos escuros, porque acende a luz de Deus. A oração é a força que nos une e sustenta, o remédio contra o isolamento e a autoeficiência espiritual. Paulo afirma: estou pronto. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. Jesus disse a Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Isso está em Mateus. Aqui também eu trouxe, né, a chave para representar São Pedro, que está com a chave da porta do céu. Essa chave, gente, ela tem um significado também, que é para, como se diz, abrir as portas do nosso coração. Como o padre Wander falou aqui para a gente, nós temos, a gente pode ser bom, né? E a gente pode ser mal. São Paulo foi mal, ele foi um soldado, mas que diante, né, do amor, ele deixou, como se diz, o mal para fazer o bem. Ele seguiu os caminhos e ensinamentos de Jesus. Nós somos pecadores, sim, mas temos que ter a consciência, né, de que devemos nos libertar do pecado. Libertar do pecado é seguir, né, tentar. A gente fala tentar porque, como se diz, a gente peca, como o padre falou, a gente pede perdão, mas às vezes em seguida estamos pecando de novo, né? Somos humanos. Mas nós temos que ter a consciência de que o pecado, ele tem que ser deixado de lado. O pecado, ele tem que ser vencido. Pedro, ele foi, São Paulo, ele foi forte. Ele foi forte, que a partir do momento que ele aprendeu, que ele fez, né? Depois que Jesus apareceu para ele, ele colocou então na sua cabeça, né? Colocou na mente, do que a partir daquele momento ele teria somente que praticar o bem. São Pedro, né? A gente sabe que ele era um pescador e, como se diz, a sua trajetória ela foi mais tranquila do que a de Paulo, né? Porque Paulo foi, vamos colocar assim, um grande pecador, porque Paulo ele tirava vidas. Então, mas ele, a partir desse momento, todo o seu pecado, como se diz, foi perdoado, e dali em diante, ele fez aquilo que Jesus queria dele, que ele fosse um seguidor da palavra e anunciador do Evangelho. Para São Pedro, também nós devemos renovar hoje a nossa opção de vida, como apóstolos e discípulos, passando novamente da primeira à segunda pergunta de Jesus, para sermos seus, não só por palavras, mas com os fatos da vida. Quem confessa Jesus, faz como Pedro e Paulo, segue-o até o fim, não até certo ponto,
mas até o fim. Segue-o pelo seu caminho, caminho da vida nova, da alegria e da ressurreição. Caminho que passa através da cruz e das perseguições. Amém! Então nós agradecemos aqui a Beth, né, por esse primeiro dia, né, de catequese, e também ela pediu para fazer a diferença aí, discípulos e apóstolos, mas não precisamos entrar muito nesse detalhe aqui hoje, mas podemos dizer assim, resumidamente, discípulos somos todos nós que seguimos a Jesus, que o temos como mestre. Apóstolo é aquele que conviveu com Jesus, que andou com ele, que ficou com ele, permaneceu com ele. São Paulo é um apóstolo especial, porque não conviveu com Jesus, mas Jesus apareceu para ele, e por isso ele é considerado também apóstolo do Senhor. Porque ele